É um prazer estar de volta a essa casa, no Inova Ceará, primeira temporada, sempre trazendo gente que faz diferença no mercado, gente de relevância, contando as suas histórias como inspiração. Hoje o programa, nós não vamos falar somente sobre negócios, mas também vamos falar sobre superação, sobre coragem, acima de tudo. Sobre aquela força que às vezes a gente nem sabe que tem, mas que aparece quando a vida aperta, quando tudo parece longe. Alto é bom, hein? Impossível. Seja muito bem-vindo à FM Dom Bosco, Rosier. Muito obrigado pelo convite, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer grande. Rosier, um dos poucos, e inclusive o primeiro e único cearense a escalar o pico mais alto, o monte mais alto do planeta Terra, o Monte Everest. Como é que foi esse desafio? Rosier, muitas pessoas veem o resultado. O Rosier lá, com aquela ideia da bandeirinha do Brasil, mas existe o que é o invisível, né? O que vem por trás, o que as pessoas não enxergam. Preparação, né? Abrir mão de muitas coisas. É por aí o caminho, Rosier? É exatamente isso, porque a gente vê um show, a gente não imagina os bastidores e a preparação para aquele show. A mesma coisa o Everest, chegar no cume foi fruto de 2 anos de planejamento e mais 12 anos escalando montanhas, porque na verdade foi os 7 cumes, eu escalei a maior montanha de cada um dos 7 continentes. E foram muitos anos de preparação, muitos anos abrindo mão de muitos programas, mudar hábitos, até hábitos alimentares, deixar de tomar refrigerante, deixar de comer fritura, deixar de frequentar muitas festas, tomar o mínimo possível de álcool para ter realmente um alto desempenho. Ou seja, eu tive que abrir mão de muitas coisas, fazendo essa escolha de escalar o Everest. Tive que abrir mão de muito, mas valeu muito a pena. Ô Rosier, de onde foi que surgiu, de onde vem a origem, esse menino que sonhou aí um dia escalar o Everest, quando na realidade o Brasil como um todo é um país que poucos ousam sair até do próprio chão, né? Da onde veio esse sonho de estar tão alto, de forma literal? Bom, eu acho que as montanhas, eu não sei se as montanhas me perseguem ou se eu persigo as montanhas, mas o fato é que a gente sempre andou juntos. Eu nasci em Monsenhor Tabosa, na zona rural, um pequeno casebre de taipa, mas tendo o privilégio de olhar uma cadeia de montanhas na minha frente, que era a Serra das Matas, onde está o ponto mais alto do Ceará. Então, desde cedo que eu gostava de subir montanhas. Mesmo que eu não sabia o que era escalada, não tinha corda, não tinha bota de escalada, não tinha nenhum equipamento, mas eu já subia montanha. E já experimentava essa boa sensação de chegar num pico. Então, dali nasceu essa paixão, até que só na fase adulta que eu fui saber o que era Everest, que eram as maiores montanhas do mundo, é que me veio essa ideia de realmente viajar o mundo inteiro escalando montanhas. Esse programa é sobre negócio, você que nos escuta nesse momento, mas vocês não estão falando de negócios, vamos falar sim, né? Vamos falar sim. A gente está trazendo um exemplo real, uma história real que inspira, que motiva. Rosier roda, tem a agenda completamente lotada, inclusive queria agradecer a gentileza de arranjar essa brechazinha para vir falar, trazer as tuas experiências, as tuas expertises, para disseminar esse conteúdo aqui com os nossos queridos ouvintes da FM Dom Bosco. Você que nos escuta, qual o seu Everest de hoje? Não é, Rosier? Tem muito disso também. De onde vem a sua coragem? Agora eu vou te perguntar. Ninguém acorda e decide subir o ponto mais alto do planeta Terra, sem preparo principalmente. Conta pra gente como foi o segredo, esse processo de preparação física, emocional, espiritual. Bom, foi uma longa jornada. Primeiro, o Brasil é um país que não tem montanhas altas. Nossa maior montanha tem 2.994 metros. Veja bem, isso é 1/3 da altitude do Everest. Se pegar o Ceará, a maior montanha tem 1.154 metros. Então, é um desafio grande a preparação física já por não ter alta montanha. Segundo desafio grande é que uma expedição para o Everest custa uma bagatela de $100 mil. Então, isso já desestimula muitas vezes as pessoas. Porque quase sempre quando a gente pensa num sonho, a gente deixa de seguir em frente porque não tem recurso adequado. Mas aí é o papel do planejamento. Para quem abre um negócio, para quem quer ampliar um negócio, para quem quer fazer uma experiência qualquer de uma viagem, de uma expedição, qualquer que seja uma aventura, de escrever um livro, abrir uma igreja, fundar um negócio, precisa ter planejamento. Essa é a grande diferença. E eu só não tinha dinheiro, mas eu tinha capacidade de planejar. E isso faz a diferença. E é exatamente essa tua história literal que a gente puxa o gancho para os empreendedores, as pessoas que motivam, que têm negócios, que correm atrás, que criam sonhos, vão à luta, né? Geralmente o negócio e atingir o ponto do Everest, ter a foto lá no pico, ele é só de fato o clímax do negócio, mas existe uma preparação, né? Você que nos escuta que tem negócio simples, Rosier, um carro de lanche, alguma coisa,
A gente enxerga aquele carro de lanche, mas tem um invisível por trás. A preparação, abdicar de alguma coisa, de certa forma ser obcecado. O brasileiro tem muito preconceito com a palavra ser obcecado. Inclusive, eu vou até te fazer essa pergunta. Até que ponto ser obcecado é bom e passa a ser ruim? Em que estágio? Porque ser obcecado faz parte de grandes conquistas, né? Eu acho que a gente tem só que olhar por que você é obcecado. Obcecado por a casa do vizinho, por o carro do vizinho, a vida do vizinho, aí tá tudo errado. Aí é só resultado, aí é só a ponta só que é a ponta do iceberg. Mas você ser obcecado por um resultado importante para você, para sua família, abrir um negócio vai gerar emprego e renda, tanto para você como para sua família, vai fazer a diferença na sociedade, isso vale a pena ser obcecado. A gente tem que ser obstinado, muito obstinado. Não é fácil para quem abre um negócio, para quem quer escalar montanha, as coisas não acontecem muito. E principalmente hoje, em tempos de internet, as redes sociais vendem muitas facilidades. O efeito comparativo. O efeito comparativo, que é muito fácil a gente olhar e ver, olha só, meu Deus, eu conheci o Thiago há pouco tempo atrás, esse cara era um estudantezinho ali pegando um ônibus e de repente agora eu vejo o cara lá. Eu acho que é fácil. Não é que é fácil, mas a gente pode e deve se inspirar por essas pessoas que realizaram. E saber, assim, que não tem sucesso fácil. Eu nem acredito em sucesso fácil. Eu acho que quando a gente vê coisas fáceis, fácil passa. É aquele prêmio de loteria que a gente sabe que 90% das pessoas que ganham em loteria, em menos de 3 anos, eles voltam para uma condição pior, uma condição mais difícil do que aquela no momento em que ele foi premiado com aquele prêmio. Por quê? Porque foi um dinheiro que chegou fácil, inesperado, mesmo se ele jogou, mas a possibilidade de ganho é tão pequena, as pessoas que ganham jogam tudo fora. Já quem construiu uma história... Começou do zero, se preparou, pagou o preço, sabe? Ralar mesmo, treinar, se preparar. Com certeza, quando você ganhar, você vai saber quanto custa, você vai segurar muito mais. Eu, por exemplo, no começo do projeto, eu já tinha consultoria, tinha que trabalhar pra caramba. Muitas vezes eu trabalhava 3 turnos, fazendo palestras, fazendo treinamentos. Se programando. E me programando e ainda encontrava tempo para treinar, que muitas vezes era de 10 à meia-noite. Imagina, 10 horas da noite, estava eu indo para beira-mar correr, ainda ia para uma academia, chegava em casa 11h30, meia-noite, ia tomar um banho, jantar e já me preparar para acordar 6 horas da manhã, para 7 horas já estar numa sala novamente, dando aula mais uma vez. Eu teria 1000 desculpas para não fazer, mas eu queria fazer. Olha, você que nos assiste, tanto no YouTube como no Instagram ao vivo, ou pelo Dial 96,1 na Dom Bosco, que o Rosier Alexandre, estamos entrevistando o Rosier Alexandre, o único cearense a escalar a montanha mais alta do planeta, o Everest. O que ele falou é muito interessante e tu puxou o gancho da internet. Hoje na internet, Rosier, a gente vive esse efeito comparativo. Isso é muito ruim. Porque a nossa cultura é de olhar resultados, é de olhar o pico alto da montanha, né? Mas existe o invisível, como eu começava a falar. O carrinho de lanche você está vendo ali, que é de um pequeno empreendedor. Mas por trás ele tem a preparação, ele sai para comprar, ele faz a junção dos alimentos, ele pesquisa preço para poder ser competitivo, ter qualidade, às vezes um molho especial, isso é o invisível. Né? As pessoas enxergam o ponto alto da montanha e acham que é fácil, mas existe abdicar, existe você estar lá na meia-noite trabalhando, não existe fórmula. E essa questão que você falou na internet me preocupa particularmente bastante, porque a gente vive, me passa a sensação que a gente vive um momento de instabilidade emocional, fragilidade na realidade. Sim. E aí vem muitas questões de oportunismo. Né? Sim. Eu vejo muitos coaches... acorde 4h50 da manhã, que você tome banho gelado, que essas coisas vão te levar vendendo fórmulas mágicas. E não existe. O que existe é mágica. Preparação. Você enxerga o carrinho de lanche lá, mas por trás o invisível é todo um ecossistema que vai dizer se vai dar certo ou não. Com você certeza. Pega a foto do Rosier lá no cume do Everest, mas houveram anos de desafio, de abrir mão, de ter essa obsessão por uma conquista, de preparação, né? de muitas vezes abrir mão até da própria família em busca de um objetivo. Com certeza. Né? É muito preocupante essa situação de vender sonhos, como a gente vê hoje na Tiago, o que eu internet. vejo que a internet vende essas facilidades como se fosse fácil, como se fosse muito fácil. Se você acordar 4 da manhã, 4h56, 4h36, tem uns números quebrados aí dos minutos ainda, se tomar o banho gelado, ou
modelar alguém que está mostrando uma foto num jatinho ou num carrão de luxo lá do lado, eu diria o seguinte: quem está numa periferia, ou se está num bairro nobre, não importa onde você está, mas pode ter certeza que onde quer que você esteja, você está rodeado de empreendedores que têm uma história muito bonita. São pessoas que vieram muitas vezes de uma família pobre, passando mil privações, mas trabalharam, arregaçaram as mangas, acordaram cedo, estudaram. Eu costumo dizer o seguinte: quem estuda até tarde e acorda cedo para trabalhar, dá uma sorte danada. Então é muito melhor, muito mais seguro a gente ir para a vida real e procurar esses empreendedores e dizer assim: me conta a tua história, como é que tu começou a abrir esse supermercado grande que você tem hoje, uma rede aí com 10 supermercados, ou 20 lojas, ou nada, farmácia. a gente escuta muito. Do nada você acendeu, né? Como é que você conseguiu isso? Como é que foi o começo? Me conta um pouquinho da tua história. Pode ter certeza que todos os empreendedores gostam de contar história, gostam de inspirar as pessoas. E isso é uma situação real. Não é aquela coisa da internet que todo mundo é lindo, maravilhoso e feliz. Até que se desligue as câmeras, aí a realidade baixa. A realidade baixa, exatamente. E a gente tem essa cultura de ver o resultado, o ponto alto da montanha, né? O carro bom do empreendedor, a casa boa, a mudança de vida, as coisas mais simples mesmo, um restaurante bom, a gente olha resultado, mas não olha o invisível, que é a preparação. Agora você que nos escuta, qual é o teu Everest de hoje? Qual é o que te trava, o invisível, que não faz você correr atrás? E resumindo, só para encerrar essa primeira parte que a gente acabou citando, esses exemplos de coach que a gente vê muito na internet, a gente pode sintetizar isso tudo com uma única palavra, Rosier: trabalho. Que você falou aí, rapaz, o exemplo de quem abre 10, 15, 20 lojas, muda de vida. As histórias podem ser outra, mas o enredo é o mesmo: trabalho, esforço, dedicação, disciplina, obsessão. Agora, Rosier, de fato, literalmente escalar uma montanha é um grande desafio. Houve algum momento que tu pensou em desistir? E se tiver acontecido isso, o que foi que te motivou a continuar? Tiago, eu acho que no meu vocabulário, no meu dicionário, quando eu estudei, o pouco que eu estudei, arrancaram essa palavra desistir. Então, assim, eu nunca pensei. Porque desistir de um sonho é desistir da própria vida, cara. Exatamente. Perde a graça. Agora, é claro que escalar uma montanha é algo muito difícil, não é fácil. E a gente está falando da maior montanha do planeta Terra. Mas se isso é importante para mim, eu vou trabalhar a vida inteira para isso. É como um empreendedor. Um empreendedor também, o que que faz? Por que que o empreendedor é diferente do outro? É a capacidade. Enquanto ele aguenta levar porrada, literalmente, ele aguenta pagar impostos, ele aguenta seguir uma legislação difícil, mas ele acorda cedo, ele vai trabalhar. Eu admiro pra caramba aquela pessoa que começou de baixo, com um carrinho de pipoca, aquele cara que começou fazendo um pastelzinho em casa, vendendo na calçada de casa, na esquina lá de uma construção civil, uma obra grande ali do lado, ele viu muita gente trabalhando, aqui eu posso começar a vender um picolé, vender uma cocada, com um negócio pequeno, mas ele foi vendo, daqui a pouco ele vai ampliando, ele já emprega a esposa, emprega um filho, daqui a pouco emprega um sobrinho, e vai empregando outras pessoas, daqui a pouco ele diz: agora eu vou me formalizar. Todo começo às vezes é informal. Depois ele se formaliza e vai ampliando. O que a gente disse que é bagunçado, é necessário ser para ele começar a germinar, pulsar por si só. Claro. Depois você vai organizando, né? Claro. É melhor o feito do que o perfeito. Do que o perfeito. O perfeito não sendo feito, né? Não sendo feito. Exatamente. Isso, inclusive, é uma chave muito legal para os empreendedores. Comece, depois vai adaptando e vai melhorando. Porque se você for ser perfeccionista demais, dificilmente sai do papel. Agora, Rosier, eu sempre tive uma curiosidade. Vou te fazer uma pergunta agora, bem particular. O que foi que o cume não te entregou, mas que tu encontrou na escalada, no processo? Olha, aprender que a vida nem sempre é encontrar tudo aquilo que a gente deseja no momento que a gente quer. No projeto Sete Cumes, eu tive várias situações. Desde a primeira dos Sete Cumes, que foi o Aconcagua, que é a maior montanha da América do Sul, eu voltei a 262 metros do cume, a montanha me disse não, e eu tive que voltar para casa. Tu perdeu companheiros? Lá eu perdi vários companheiros, em vários anos seguintes, mas no primeiro ano que eu fui, perdi companheiro. Depois, anos depois, outros amigos meus também perderam a vida lá. Então, depois, a maior montanha da América do Norte, que é o McKinley, também voltei a 63 metros do cume. O Everest foram 3 tentativas para chegar no cume, ou seja,
apesar das dificuldades, eu costumo dizer que eu aprendi a negociar com a vida, ou não negocio a essência, mas o prazo dos nossos sonhos, muitas vezes a gente precisa negociar. Então, talvez o cume da montanha não me trouxe isso, mas a caminhada, a jornada foi me mostrando. Então, a gente precisa ter paciência e ter persistência para não desistir diante das dificuldades, não desistir daquilo que é importante, mas saber negociar esse prazo, os meios, aprender com eles. Então, a jornada me ensinou muito mais do que o próprio chegar no cume. Eu costumo dizer o seguinte, vencer é muito simples, é muito fácil, é consequência, mas é muito fácil eu comemorar a chegada no cume. Mas tudo que eu apanhei para chegar lá, isso é o que realmente conta. São anos, inclusive. Isso é o que fica, né? Muitos anos. Que são anos. E aí você pega esse exemplo literal e traz para os nossos, porque toda e qualquer pessoa, ela tem o seu Everest para escalar. Seja ela uma dependência química, seja ela um problema de desemprego, seja ela uma desestrutura familiar, mas a essência é a mesma. Coragem para chegar ao topo. É por aí, Rosier? Com certeza, mas não tenha dúvida. O empreendedor, se a gente olhar isso no Brasil e fora, em qualquer lugar da Terra, não é que o empreendedor, eu encontrei um ambiente super favorável ao empreendimento, o governo incentivou, o governo ajudou, a família ajudou, os clientes estavam em abundância querendo comprar. Não é isso. Não é isso que fortalece o empreendedor. As dificuldades nos fortalecem muito mais que todas as facilidades. Então, as dificuldades são ali para nos testar e para nos fortalecer. Se a gente imaginar um atleta, qualquer que seja o atleta, a gente vai para academia, você vai rasgar o músculo para ele, quando cicatriza mais forte. Então, assim, essas pancadas que a vida dá, as dificuldades que a gente encontra no mercado, é o que vai nos fortalecer. Mas nenhum empreendedor chegou a ficar grande porque encontrou facilidade. Pelo contrário, a gente sabe que pessoas que vieram de uma família com abundância, com muitas facilidades, e os pais não deram educação para o trabalho, essas pessoas receberam herança e jogaram tudo fora. E quantas pessoas que eu tiro o chapéu para essas pessoas, com todo respeito a quem recebeu herança, que não é um castigo, não é nenhum problema isso, mas pessoas que não tiveram acesso a nada, como a minha história, que eu vim de muita escassez, muita escassez. Interior, já é um cenário que não é favorável, né? Eu com 12 anos, eu nunca tive uma roupa comprada para mim. Eu nasci numa casinha de taipa, num lugar onde não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, não tinha escola, não tinha um posto de saúde, não tinha absolutamente nada. Só que exatamente em cima disso, desculpas não mudam realidades. Com certeza. O mundo não compra desculpas. Eu costumo dizer o seguinte, você pode me trazer um mundo de desculpas, mas o que eu ganho ou o que você ganha com desculpas? Então, quem está nos escutando, entenda, bota todas as suas energias em busca de solução. Porque o meu cliente, ele me dá dinheiro em troca da solução. Exatamente. Ele tira o dinheiro do bolso dele e bota no meu bolso quando eu entrego uma solução para ele. Se eu ficar, mas não foi por isso, foi por aquilo, eu encontro 1000 desculpas e justificativas. Quem vai me comprar minhas desculpas? Ninguém quer saber das minhas desculpas. Se eu sou um cara azarado, que o pneu do meu carro atrás furou, se eu perdi o ônibus, se eu não consegui, se eu adoeci, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber de gente azarada, né? Então ele quer saber se eu entrego solução, se eu entrego resultados. Então assim, e tem um detalhe, só depois que você entrega resultados vem o sucesso, só depois que você entrega resultados vem os salários, vem uma boa renda, vem conforto, vem tudo isso. Então primeiro a gente entrega resultados para depois a gente esperar se é que vai chegar algum reconhecimento. Mas se não chegar, o importante é que você saiba que você fez. Você se valorize, você se receba bem, se entenda bem com você mesmo pelo que você constrói. E continuando essa linha de raciocínio, Rosier, além do mais, a gente vê muitas pessoas com múltiplos talentos, muito talento, às vezes para empreender, às vezes para trabalhar no mercado privado, né? Mas que é desperdiçado. Porque também a questão do talento por si só não se sustenta. Não existe resultado favorável se não houver esforço. Eu conheço gente talentosa, mas que se esforça demais, que trabalha de madrugada, que não tem final de semana, que realmente é obcecado por um objetivo. Eu não conheço, Rosé, histórias de sucesso de empreendedores que mudaram sua realidade e das pessoas que a cercam, que não tiveram esforço. Que trabalharam pouco. Não existe nem a balança equilibrada de 50-50. Você pode ter muito talento, mas o esforço tem que ser 80-90%. Com certeza. Eu gosto de citar um exemplo, 2 cantores brasileiros que fizeram sucesso. Quando a gente fala de Caetano Veloso e Tim Maia, com todo respeito, eu sou fã do Caetano também, mas o Caetano Veloso, acho que no tempo que tinha carro de som nos bairros anunciando alguém, ninguém contrataria um carro de som com a voz do Caetano.
Convenhamos. E você vê a quantidade de obra que ele tem. Agora, olha onde o Caetano chegou com a técnica. Ele desenvolveu uma técnica que o cara é sensacional. Eu admiro assim imensamente. E por outro lado, olha a voz do Tim Maia. Ele, de qualquer forma, ele acordando, dormindo, embriagado, como estivesse, ele abria a boca, saía uma orquestra da garganta dele. E o que a gente viu do Tim Maia? Um cara indisciplinado, usuário de droga, de álcool, morreu com 50 e poucos anos, devendo, era famoso por não pagar a banda Vitória Regia, os músicos, não cumpria compromisso, não atrasava aparecia, shows. Né? Não aparecia nos shows. Não aparecia nos shows, É ou seja, faltava comprometimento, faltava esse esforço, porque uma pessoa que nasceu com todos os dons divinos para música, o Tim Maia abria a boca, saiu um vozeirão. Sou fã demais daquele cara. O problema é que ele nem sempre ele ia pro show, ele era contratado, mas ele não ia. Então, assim, o esforço, com certeza, esse esforço bem estruturado é muito mais importante do que um talento desorganizado. Só o talento não leva ao sucesso. De forma alguma. Mas também é indispensável. Porque só o trabalho sem Se inteligência. Se alguém tiver um pouquinho de talento com esforço, meu amigo, aí vai embora. Aí vai embora. Com certeza você tem 2 impulsionadores. Com certeza. Nem todo mundo, Rosê, vai chegar a escalar uma montanha. Mas todos nós somos. Eu prendi aqui o cabo. Mas todos nós somos chamados a crescer. Na tua visão, como a superação ela pode ser cultivada no dia a dia, Rosê? Olha, tem um livro que eu gosto muito, chama-se As Vantagens da Adversidade. Só que todo mundo foge das adversidades. É uma dificuldade? Eu dou uma volta em 3 quadras para não passar na frente daquela dificuldade. Então a gente está fugindo disso. E eu acho que a gente tem que entender que todo dia a gente tem que superar. Eu até brinco dizendo, até os pokémons evoluem. E eu, Rosê Alexandre? Você, Tiago, a gente está evoluindo, a gente está superando, a gente está melhorando dia a dia. O que eu fiz ontem, hoje eu estou fazendo melhor. Então, cabe a gente se superar todos o santo dia. É claro, tem aqueles dias que a gente não tá bem, não dormiu bem, tem uma preocupação, teve um problema, ok. Mas que a gente tenha isso dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dizer, eu posso melhorar todo dia. Todo dia eu leio um livro novo, todo dia eu encontro uma pessoa nova, eu bato um papo com uma pessoa que mesmo até quando eu sou entrevistado, as perguntas que você me fazem refletir. Então, todo dia a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas novas e aprender algo novo. Então, a gente tem que evoluir continuamente. Dificuldades, todo mundo tem. A maioria dos empreendedores, quanto maiores as dificuldades que eles passaram, mais eles se fortaleceram. Mais ficam robustos. Mais ficaram robustos. É verdade. É verdade. Interessantíssima essa tua questão. E também, você que nos ouve nesse momento, sua história pode ser um impulso para alguém também, né? Não só a contada aqui pelo Rosier, mas a sua história pode motivar um amigo seu, uma pessoa próxima, porque essa questão de uma rede de relacionamento do bem impulsionada, ela é muito interessante. E a tua história, Rosier, a gente está falando de escalar o Everest, no sentido literal, mas impulsiona, você roda o Brasil todo, inclusive fazendo essa palestra para grandes empresas. Rosier, qual a maior dificuldade que tu encontra nesse meio corporativo? Para as pessoas entenderem essa analogia. Olha, não só no meio corporativo, mas eu diria assim, dentro da sociedade inteira. É acreditar em si mesmo, que todos nós temos talento, e depois acreditar e ir pelo caminho certo. Porque a maioria nem acredita que é capaz de escalar os seus próprios Everests, de realizar aquele sonho que ele pensa, e quando ele acredita, ele às vezes acredita em meios que não são os mais adequados. É facilidade, aí falta disciplina, falta vontade, é uma pressa muito grande, as pessoas querem tudo para ontem. Meu amigo, se você quer algo consistente, não é para ontem. Uma casa bem estruturada não se constrói de um dia para o outro. Uma carreira bem estruturada não se constrói de um dia para o outro. Então, assim, nenhum sonho grande a gente realiza em 1 mês, 2 ou 3 ou 6 meses, ou muitas vezes 1 ano ou 2. Precisa muito tempo. Então, a pressa, eu diria assim, da sociedade toda. E aí volta para aquele ponto que a gente bateu no início. As redes sociais imediatismo demais, estão vendendo esse imediatismo que, assim, eu acho que é a maior desgraça, a maior doença da sociedade, esse imediatismo. O imediatismo, a gente não cria raízes, não tem profundidade, você não dá profundidade no relacionamento, não dá profundidade no conhecimento, a gente vai tudo muito raso, tudo muito rasteiro, ou seja, ninguém mais que aguenta, diz assim, jovem não quer aguentar abuso. Gente, quem é que vive nesse mundo sem aguentar abuso? Você acha que um empresário grande, ele consegue viver sem aguentar abuso? Claro que ele aguenta. Eu não vou aguentar abuso o dia inteiro, mas tem que aguentar uma pessoa ou outra. Eu preciso aprender a lidar com as pessoas, pessoas agradáveis e pessoas que são desagradáveis. Eu não posso ficar filtrando. Esse aqui eu não quero, esse eu não quero. Que aquele eu quero. Que tu falou do quarteirão, né? Se você for
dar várias voltas mediante a cada problema, você vai chega rodar na Lua, demais. você vai já chegar na Lua e não encontra o que realmente é importante. Então, a gente não é cortando caminho ou dando essas voltas para fugir das dificuldades que a gente vai chegar lá. Então, eu diria assim, o imediatismo é um grande problema da sociedade. As pessoas querem tudo para ontem. Não é para ontem. Quando você olha a história de uma pessoa de sucesso, se você parar para escutar a história das pessoas, você vai ver que o cara passou 10, 20, 30 anos, já tinham pensado que ele tinha desistido. Quando você menos espera, o cara ressurge da cinza, e o pior é alguém chegar assim, do nada, de uma hora pra outra, o Thiago agora tem sucesso, do nada, né? Não tem do nada, meu amigo, eu só não vi o que aconteceu. Tem que abrir o sorriso, viu? Tem que abrir o sorriso. Tanto é que muita gente, pô, Rosier tem muita sorte. Entre amigos, esse sorte, ele vai escutar alguma bobagem grande. Eu digo, meu amigo, você não sabe o quanto eu me preparei, você não sabe o quanto eu abri mão, o invisível. Esse invisível foram só 12 anos que eu passei, ia pra festa, não tomava uma cerveja, não tomava um vinho, não comia uma fritura, não comia um salgadinho, com uma alimentação impecável, treinando 2 horas por dia, trabalhando 14, 16 horas por dia, pra alguém achar que eu tenho sorte. É verdade, é verdade. Mas tá num lugar de destaque, porque dizer, receber essas palavras, teve sorte, deu sorte na vida, né? Alguém viu o resultado então, né? Então é porque você fez alguma coisa diferente. Rosier, tinha várias perguntas para te fazer, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu vou para concluir a tua linha de raciocínio, tu falava do imediatismo, não é de hoje para amanhã, a gente pode substituir tudo isso por fé também. Também, fé, com de acreditar, principalmente de acreditar, de esperança, de tempo de Deus. Rosier, para encerrar, eu vou te pedir para tu responder a última pergunta e deixar tuas redes sociais para quem quiser acompanhar mais o teu trabalho de perto. Se tu pudesse deixar uma última mensagem para quem está lá no acampamento base, diante de uma montanha muito alta, com falta de esperança, sem propósito, sem saber o que fazer, qual mensagem tu deixa? Eu diria, eu vou pegar o gancho que você falou, que eu já falo, é ter fé. Fé em você mesmo e fé em Deus, acreditar. Cara, eu acho que todos nós somos filhos de Deus. E Deus não mandou nenhum filho, um pai que tem juízo, um pai terráqueo, já quer proteger os filhos. Imagina Deus, o Todo-Poderoso. Acho que todos nós nascemos para grandes realizações. Agora, a gente precisa, em primeiro lugar, a gente acreditar e ter paciência para trabalhar, investir, esperar. Então, a minha história foram muitos anos de trabalho, muitos anos suando muito, mas é uma coisa que nada resiste ao trabalho. Não. Se você trabalha com fé, com persistência, não está perdendo tempo com distrações, que hoje tem um mundo de distrações, um celular na mão é um perigo muito grande para todas as pessoas. Eu estou falando de todas as idades. Né? Se você foge um pouquinho das distrações e tem um trabalho estruturado, organizado, com disciplina, com bastante trabalho, você vai vencer. Não tenha dúvida. Agora, acredite em você. Todos nós viemos para cá para construir uma grande história, para inspirar outras pessoas. Pessoal que quiser conhecer mais tua história, te encontra onde, Rosier? Nas redes sociais, Rosier Alexandre. Rosier é escrito R-O-S-I-E-R. Rosier Alexandre. Tá lá no Instagram, Facebook, enfim, todas as redes sociais. Procura o Rosier Alexandre. Se esquecer, procura Cearense que escalou o Everest no Google. Você vai me encontrar por lá também. Será um prazer. Rosier, muito obrigado pela sua presença aqui na FM Dom Bosco. Você que está na sintonia, esse é o Inova Ceará, primeira temporada. Voltamos quarta-feira que vem. Um abraço a todos.